Saudações, pessoal! Recentemente, agora em março, o Brasil divulgou o IBGE divulgou o PIB do Brasil. E bem interessante, viu? O PIB do Brasil em 2025 cresceu 2,3%. Só que, por outro lado, o que a imprensa não falou, e outro ponto que é um enigma, mas que é tema desse vídeo, é o seguinte. O primeiro ponto que a imprensa não falou é que, infelizmente, o Brasil perdeu posição no PIB, caindo para a 11ª posição, perdendo para o Canadá e, pasmem, para a Rússia. Só lembrando que a Rússia está sob sanção econômica. Outros pontos que é interessante anotar é o seguinte, né? Como pode o Brasil ser um país tão grande, ricos em recursos minerais, país gigante, temos um monte de recursos a nosso favor, alguns pontos muito favoráveis a nosso favor, e por que o Brasil ainda é como está? Ou, em outras palavras, que é o ponto central desse vídeo, que é o tema desse vídeo, por que o Brasil não se tornou uma potência econômica, diga-se como os Estados Unidos ou China, perfeito? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal N Economista. E aqui vou falar para vocês 4 pontos que levam o Brasil a ficar seguro, perfeito, gente? Eu dou um recadinho para vocês antes de iniciar o assunto. É que, vez ou outra, vocês estão vendo que o visual é um pouco diferente. Pois bem, gente, é porque eu enjoei do visual anterior. Estou tentando aqui numa fase de adaptação aqui para poder conseguir uma melhor visualização para vocês, perfeito? Inclusive, se vocês tiverem alguma coisa para me sugerir, eu fico muito grato. Agora chega de blá 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 e vamos direto ao que te interessa. Vamos lá. O principal debate que se torna aí nas principais rodas de economia, entre os pesquisadores, qual é a diferença entre o Brasil, melhor dizendo, o que esses países aqui, diga-se aí, Coreia do Sul, Singapura, Estados Unidos, o que eles fizeram que o Brasil não fez? O que foi que eles fizeram? Pois bem, esse aqui é um grande enigma, mas isso aqui foi só para dar uma aquecida mesmo, né? Porque eu vou falar para vocês quais são os fatores aqui para vocês. Perfeito? Vamos lá. O primeiro fator é o seguinte: esses países, como eu falei para vocês aqui, ó, Singapura e Coreia do Sul, só lembrando que esses países aqui, ali mais ou menos na década de 80, eles caminhavam ali mais semelhante junto com o Brasil, mas que por algum motivo esses países decolaram na economia e o Brasil ficou. Mas por que foi que aconteceu isso? Bom, porque o Brasil se esqueceu do planejamento para longo prazo. Esses países que eu falei se tornaram potências econômicas porque eles planejaram décadas atrás para se tornar para agora estar colhendo os frutos disso tudo. Enquanto isso, no outro lado do castelo, né? No outro lado da história, o Brasil ficou muito concentrado, principalmente ali na década de 80 e em diante, em um fenômeno que atrapalhou muito o desenvolvimento do Brasil, que foi a inflação que teve que ser corrigida com juros altos, perfeito? Então, durante a década de 80 e em diante, o Brasil se concentrou, em outras palavras, no curto prazo e, infelizmente, se esqueceu, ao passar desse período de inflação, o Brasil se esqueceu, acabou que abandonando o seu projeto econômico de futuro, de longo prazo. Então, essa foi a primeira diferença em comparação com esses países que eu falei para vocês. Se esqueceu de planejar o longo prazo, diferentemente desses países que planejaram décadas anteriores para agora estar colhendo os frutos. Esse aqui foi o primeiro problema. Vamos para o segundo. O segundo problema é muito importante, quer dizer, muito interessante, porque muito se fala que o Brasil investe pouquíssimo em educação. Tem certeza? O Brasil investe aproximadamente aí de 5 a 6% do PIB em educação. E qual o problema então? O problema é que o Brasil se concentra muito em formar em massa e não em qualidade do aprendizado. E o que acontece com isso? País com fraca educação, país que não tem educação muito forte, tende a ficar preso como acontece no Brasil atualmente. Então, tem que ter uma educação focada em qualidade, uma educação focada em profissões do futuro, de alta tecnologia, de economia competitiva, para que, quem sabe, o Brasil chegue próximo aí de países como Singapura ou, quem sabe, aí, vamos sonhar um pouquinho, como Estados Unidos. Perfeito? Esse aqui foi o segundo problema. E qual o terceiro problema? Tem a ver com a produtividade, um tema que muitos economistas falam, e eu vou tentar aqui
traduzir para vocês. O que significa esse bichinho aqui chamado baixa produtividade? Em que são usados muitos recursos, muita mão de obra, mas que gera menos riqueza. Vamos traduzir isso aí tudo? Vamos imaginar esse produto aqui, esse desodorante. Para fabricar ele, usa-se muitos maquinários defasados, de baixa qualidade, muita mão de obra, com consequência disso, gasta-se muito tempo, gera poucos produtos desse aqui e gasta-se muito mão de obra. Perfeito? Então, esse é o segredo. Pega um produto como esse, pega maquinários totalmente desatualizado, defasado, de baixa qualidade, muita mão de obra, para que produz pouquíssimo, levando muito tempo. Basicamente, isso significa dizer baixa produtividade. E o Brasil está na... Se não estiver na primeira, tenta 5 posição. Perfeito? Agora para o quarto problema. O quarto problema é um problema histórico do Brasil. Quando se fala em crises fiscais, o que significa dizer isso aqui? Vamos traduzir para o português? Contas do governo. As contas do governo, o Brasil só vive em dívida pública. Qual a consequência dessa dívida pública e da falta de organização das contas do governo? Veja o que? Inflação. Inflação porque é o seguinte, o investidor vai ficar desconfiado do Brasil, vai ficar cauteloso, que é isso, ele tira o seu capital do Brasil e com isso o dólar sobe e vai gerar o que? Inflação. E aí, esse é um dos problemas da inflação. Tem outros fatores que geram inflação, só que esse é um dos problemas, quer dizer, um dos motivos, tá, gente? E aí, gerando inflação, vai o Banco Central agir como bombeiro para subir os juros. Claro que ninguém gosta de juros, mas só que é o seguinte, é necessário para combater a inflação, o que você pode fazer? Juros sobe, o que acontece? O crédito fica muito caro para as empresas. A empresa vai querer financiar alguma coisa, vai querer investir em alguma coisa, só que o crédito é muito caro, o que acontece? Ela prefere deixar como está, pegar o capital dela, investir e ganhar com a rentabilidade. E por isso que se fala que o Brasil é um país rentista, ou seja, o Brasil que é um país que se ganha muito com juros. E com isso, infelizmente, acaba com o empresário não investindo em produtividade, acaba que não investindo em produção, acaba que gerando pouco emprego. Perfeito? Só com um detalhe muito interessante, tá? Abrindo aspas aqui. Quando você fala que em crises fiscais e, diga-se, contas do governo e dívida, tá, gente? E ultimamente o mundo inteiro, tá? Não é só o Brasil, não, tá? O Brasil tem um histórico. Agora, atualmente, o mundo inteiro está em inflação, dívidas, perfeito. Até recentemente estava até em juros altos. Diga-se Estados Unidos e Europa. Fechou? Agora vamos para a etapa já de conclusão do vídeo. Eu gostaria de concluir esse vídeo aqui com uma seguinte frase, perfeito. Ou em outras palavras, só com uma única frase eu posso detalhar, posso te explicar por que o Brasil não se torna potência econômica. Porque o Brasil não consegue superar seus desafios. Desafios como, por exemplo, falta de planejamento para longo prazo, atraso educacional. Só para ter uma noção, o Brasil vive um atraso de educação absurdo. A educação do Brasil está falida. Falida. Isso atrapalha bastante o desenvolvimento de educação, como falei para vocês, para educação de alta qualidade. E claro, né? Gerando tudo isso aí, diante de tudo isso aí, vai gerar o quê? As contas do governo desorganizada, vai gerar o quê? Inflação que, por sua vez, vai gerar juros elevados. Então, esse aí que, gente, são basicamente os três, o resumo de todo o resumo de todo o vídeo. Eu podia colocar só nessa parte aqui. Perfeito? Então, gente, esse aqui é o vídeo que eu queria passar a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido que esse era o objetivo disso aqui. Por que o Brasil não se torna uma potência como os Estados Unidos e China? Se vocês gostaram, gente, se inscreva no canal N Economista, me sigam no Instagram, certo? Compartilhe também com os demais públicos esse assunto, né? Por que o Brasil não se torna uma potência econômica? Nós temos todos os motivos do mundo, toda a matéria-prima do mundo para o Brasil se tornar uma potência econômica. Só não tornamos por causa disso aqui, ó. Não conseguiu superar os desafios. Perfeito? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Tchau!